Galera, boa tarde. A Bruna, Vitorino, Lucas, pessoal da mentoria, boa tarde. Saiu a primeira live, cara. Primeira live. Até um desafio pra mim, uma primeira live. Olha, tanto o pessoal insistia. Vamos ver se a gente consegue colocar aí uma por semana. Pra gente trocando esse papo, vai sentindo o que vocês preferem. Desculpa. Como vocês preferem, quais os temas vocês preferirem. E a gente vai trocando essas ideias. Tá bom? O tema dessa live de hoje é sobre gestão de tempo. Dominando o tempo e estratégias práticas para uma administração eficaz. A gente vai tentar trocar uma ideia aí bastante sobre administração eficaz do tempo. Tentando assinar aqui para galera. Bacana, então acho que para começar, né, para a gente começando trocando essa ideia, é fundamental a gente entender a importância do tempo. O quão importante o tempo é, esse tempo que não volta mais. A gente acaba muitas vezes procrastinando, a gente acaba muitas vezes se perdendo o foco, porque a gente não valoriza o tempo, que é o nosso maior bem, talvez. Um dos maiores bens, né? Além da saúde, além da educação. Acredito que o tempo é uma coisa que deve ser celebrada e a gente tem que valorizar muito mais. E uma vez que a gente administra bem o nosso tempo, a gente consegue ser mais eficaz, a gente consegue ter uma rotina mais produtiva, a gente chega mais perto e mais longe com os nossos objetivos. Então, o primeiro passo nesse nosso bate-papo tem que ser essa conscientização para a gente entender a importância do tempo. E aí eu peço para vocês fazerem uma autoavaliação sincera, identificar os principais vilões que têm roubado o tempo de vocês. Vocês conseguem identificar o que tem roubado o tempo de vocês? É a TV, é o videogame, é o Instagram, é o YouTube, é a Netflix. Todo mundo tem o seu vilão, todo mundo tem as suas dificuldades. Mas para a gente começar a entender, a se conscientizar dessa importância do tempo, a gente tem que começar a entender e perceber o que tem roubado o nosso tempo. O que rouba o nosso tempo? É o excesso de sono? É a preguiça? Porque quando a gente começa a identificar quais são esses vilões, o que tem nos atrapalhado, o que tem nos distanciado dos nossos objetivos, aqui assinar para a galera aqui. E começar a trabalhar, a mensurar, identificar quais são os nossos pontos, o que é importante para a gente no dia a dia. A gente vai começar a ter uma série de ferramentas, né? A ferramenta de Eisenhower, que classifica as tarefas por importante, urgente. Já vai ajudar a gente a priorizar o tempo da melhor forma. Esse é o primeiro ponto, né? Então a gente se conscientizar e avaliar de forma sincera quais são os pontos, quais são os nossos maiores ladrões de tempo, certo? Um outro segundo ponto que é importante a gente entender é começar a definir de forma clara e específica as nossas metas pessoais e profissionais. Então, se a gente... qual é a minha prioridade do meu ano hoje? O que eu preciso focar meu tempo? Eu vou fazer o concurso da PEMERG. Eu preciso ser mais produtivo no trabalho. Eu quero ser bodybuilder, amador, e eu quero começar a dedicar mais tempo, mais energia no treinamento e por aí vai. Então, quando a gente tem que primeiro estabelecer nossas metas, né, aquela velha história, aquela velha máxima, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer metas profissionais e pessoais claras, metas bem definidas, que fornecem e direcionam o propósito, né? E como a gente vai
despender o nosso tempo em cada atividade, certo? O que vai ser importante pra gente? Uma vez que a gente estabeleceu quais são essas metas, a gente vai dividir essas metas em tempos menores, em tarefas menores. Estabelecer prazos sempre realistas. Então não adianta, eu sou mãe solteira, eu tenho 2 empregos, estudo, trabalho. Então eu tenho que ponderar toda a minha realidade, todos os meus afazeres, na hora de estabelecer uma meta. Não adianta eu falar, tô sabendo que vai ter um Ironman mês que vem, eu não me preparei em nada, eu me inscrevo, eu vou quebrar, eu não vou conseguir competir, eu não vou conseguir completar uma prova se eu não tiver uma meta realista. Então, meu irmão, se eu quero competir, eu quero ter uma... Boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo aí. Se eu quero ter eu preciso ter metas realistas para aquilo que eu desejo, eu estou almejando, certo? E aí eu vou subdividindo em metas menores. Então, se eu pretendo correr algum dia um Ironman, eu vou correr vou competir daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses. E aí eu vou dividindo submetas. Então, até o final desse mês eu já tenho que estar correndo 21 quilômetros, eu já tenho que estar fazendo certas etapas, eu vou ticando ali e vou gerindo esse tempo e essa progressão conforme ela vai andando. E se eu puder criar uma ferramenta ali de anotar, eu deixei longe meu planner, cara, vou mostrar pra vocês. De repente comecei a utilizar o planner que me ajuda a controlar o meu tempo, a controlar as atividades que eu faço a semana, se eu treino toda semana, se eu fiz o meu cardio da semana, se eu me alimentei bem, as minhas reuniões, as missões que eu tenho que fazer impreterivelmente. Se você tem um planner, você tem um aplicativo, também vai ajudar a gente a gerir nosso tempo da melhor forma. Fala aí, rapaziada. Certo? Mas isso pra frente a gente vai falar de aplicativo de plano e tudo mais pra frente, mas o que eu preciso que vocês entendam é que primeiro a gente tem que estabelecer uma meta, subdividir essas metas em tarefas menores e que é importante, cara, celebrar essas conquistas. Então, se eu conseguir gerir bem o meu tempo ali durante uma semana, eu tenho que criar alguns pontos que me ajudem E quando surgem percalços que atribuem os planos escritos. Show de bola. Meu irmão, é fundamental a gente ter resiliência, adaptabilidade, jogo de cintura. Mas daí a importância da gente registrar. Quando a gente registra, a gente vai entender, por exemplo, então talvez eu precise de mais tempo para gerir os imprevistos. Eu preciso deixar um espaço do meu tempo. Como eu falei, eu vejo se daqui a pouco eu pego o meu planner, que quando eu faço meu planejamento diário, amanhã, sábado, eu vou acordar tantas horas, vou acordar, tomar meu café, ficar com a minha filha, tanta hora eu vou dar um treino. Aí eu deixo um espaço, eu não saio preenchendo a minha carga horária livre toda com várias atividades obrigatórias. Eu tenho que ter horários específicos para emergências que surgem, para situações que eu não previ, ou para readaptar o meu treino, ele se estendeu. Essa é uma forma da gente estar tentando gerir esse tempo. Tem que ter uma folga. É o que eu, a princípio, recomendaria. Tem que ver o caso específico, mas de cara eu já pensaria nisso aí. Tá legal, meu irmão? Um outro ponto, mas até interessante, para a gente focar nossas atividades, é o princípio de Pareto, cara, que ajuda muito a gente entender onde a gente tem que colocar a nossa energia, o nosso foco nas atividades-chave. Eu, pessoalmente, eu sou um cara que eu me considero mais produtivo na parte da manhã. Eu gosto demais de colocar as atividades que eu preciso gastar mais energia, as atividades que eu preciso ter mais foco na parte da manhã. Tem gente que rende mais de madrugada, de tarde. Então, por isso que muitas vezes a gente questiona, né? Algumas modas vão surgindo. E eu estava conversando até com o professor, conversando não, né? Vendo um comentário do professor meu lá no MBA de coaching, que ele fala sobre algumas modas vieram dos Estados Unidos recentes. Cara, tem que acordar 3 da manhã, tem que acordar 2:30, porque tal e coisa e tal, não sei o que, 5 horas da manhã já tem que estar na 20ª atividade. Cara, depende. Às vezes você é um cara extremamente produtivo à noite, aí você vai acordar de manhã.
Isso é muito pessoal, a gente tem que, de madrugada, tem que ser verificado, né? Adversidade sempre teremos, temos que nos poder faltar disciplina, perfeitamente. Quando a gente tem um plano, né, bem estabelecido, não é isso, a gente tem um plano bem estabelecido, a gente tem as metas ali, a gente tiver disciplina para dar o cheque, a satisfação de dar o cheque numa atividade é satisfatório, né? É satisfatório. É claro, imprevistos vão ter, e talvez em algum momento é como uma poupança, né? Às vezes você não vai conseguir poupar tudo aquilo que está previsto. Algum mês pode acontecer algum infortúnio, você ter que poupar um pouco a menos, mas você sempre está depositando ali alguma coisa, você sempre está cumprindo o máximo de atividades que tem que ser cumpridas. Isso vai fortalecer a tua moral, isso vai fortalecer o teu planejamento, isso vai te dar uma mentalidade mais forte. Da importância de a gente anotar, da importância de a gente ter metas claras, execuíveis, certo? Estou estudando para concurso, dá uma dica aí como você faz para estudar e dividir o tempo. Show de bola, vamos falar sobre isso já já. Já vamos falar então sobre isso, que eu estava falando até do princípio de Pareto, né? O que eu disse do princípio de Pareto, né? Que é a regra 80-20. 80% dos resultados que nós temos vem de 20% das atividades que nós fazemos. 80% dos resultados que nós temos vem de 20% das atividades que nós fazemos. Então nós temos que identificar as atividades chaves e concentrar maior energia nelas. Como eu falei, então eu pessoalmente, eu sou um cara que sou muito mais produtivo, eu me considero mais produtivo na parte da manhã. Então tem que depositar minha energia, o meu foco nas matérias-chave, por exemplo, nas matérias mais importantes, ou que talvez eu precise de mais dificuldade, precise de mais energia, eu já deslocaria para a parte da manhã, certo? Isso é um ponto. Um outro ponto que eu ia falar mais para frente, mas já vou falar especificamente sobre estudo, é a técnica do Pomodoro. Eu gosto demais dela, se fala muito. Claro que você não precisa ser amarrado, né? Que você trabalhar, você estudar ou se dedicar a uma atividade 25 minutos do seu tempo e descansar outros 5 minutos, certo? Então você pega ali seu livro de física, vai queimando, 25 minutos. O telefone tocou, tu vai fazer qualquer coisa menos estudar 5 minutos. Dá uma relaxada. Daqui a 25 minutos você pega de novo, continua. Dependendo da matéria, do seu desgaste pode ser 20. Ou, se flui melhor, pode ser 30. Não tem problema, beleza? Dá cena aqui pra galera. O importante é você ter essa mensuração de tanto tempo, dar uma parada, dar uma descansada. Ou aí, presenças interestaduais aí na live. Show de bola. Você dá uma paradinha, certo? E faz qualquer coisa que não seja voltada naquela atividade direto. Aí, como eu acabei de falar, nada precisa ser muito amarrado. Por quê? Existe uma coisa chamada estado de flow, que você já tem ouvido falar. Por exemplo, cara, quando tem certas coisas que eu tô fazendo que me dão tanto prazer, tanta satisfação, tanta alegria, que eu não preciso ficar parando a cada 20, 25 minutos. Eu tô em 25 minutos eu tô no auge da minha produção, eu tô ali arrebentando, eu tô treinando pra caramba. Galera de Goiás, muito bom. Eu tô produzindo pra caramba, não preciso parar. Então você não precisa ser amarrado. Mas de repente tem disciplinas que são mais maçantes pra mim, são mais cansativas, desgastantes. E eu preciso realmente estar totalmente focado naquilo ali. É a hora que eu tiro o telefone de perto, a gente vai falar sobre isso, né? Tirar as distrações de perto, saio de perto da TV, vou para um ambiente mais calmo, eu tiro tudo aquilo, eu elimino as distrações, tudo aquilo que pode me tirar o foco, certo? E me concentro ali, 25 minutos, tem que ser 25 minutos, 20 minutos, 80 minutos, o que você estabelecer. Mas tem que ser aquele tempo todo, aquele tempo ali não vale levantar para fazer xixi, para respeitar as meninas, não vale lembrar de beber água, a água já tem que estar aqui, do lado. Parou, bebeu, continue, certo? Você que tem que estar eliminando as distrações. Tudo que você puder, se possível, delegar, eliminar ali as distrações, delegue. Então, existem coisas que, dependendo da atividade que você fizer, você puder delegar ou dividir, são importantes que sejam feitas. Uma dica prática importante, tem muita gente que tem dificuldade em delegar, tem muita gente que tem dificuldade em dividir tarefas. Tem que começar, então já tem que começar a desenvolver isso aí.
como é que você tem uma gestão do tempo eficaz, eficiente, tá legal? Existem agora uma série, eu falei do planner, vou ver se eu pego aqui meu planner só um minutinho para mostrar para vocês, pai. Tá aqui o planner. Tá aqui um planner, uma espécie de agenda. Vou lançar aqui, ó, as atividades que eu tenho que fazer. Aí tá, eu posso colocar uma tarefa de cores, eu gosto daquela Big 4 cores, não sei se já viram algumas postagens aí. Eu pontuo lá segunda-feira, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, eu coloco uma regra de cores, das importâncias. Vermelho é muito importante, azul, preto. Aí eu tenho um checklist aqui embaixo, o controle das atividades. Pô, aqui eu coloco, ó, treinar, ler, meu devocional, tem que ir checando, ver se tá tudo certinho. Minhas atividades profissionais, tá aqui o curso de operações especiais que eu tinha que resolver algumas coisas e tal. Isso aqui foi ilustrativo, senhores. Certo? Isso aqui é só ilustrativo, mas serve pra gente como base. Então, se eu conseguir, o ideal é que eu esteja o quê? Tudo rabiscado aqui, que eu fiz a semana toda. Vapo. Meu irmão, treinei todos os dias, fiz meu devocional todos os dias, eu li meu livro todos os dias, as missões profissionais que eu tinha, eu chequei aqui, e aí eu vou dando seguimento. Beleza. Eu tenho muita dificuldade em delegar. Tem que delegar, viu? Tem que delegar, mano. A gente tem que ter essa facilidade. Se você tiver disponibilidade, possibilidade de delegar alguma coisa, delegue. O indelegável é nosso. Tem certas situações. Opa! Pensei que tivesse. Tem coisas que a gente não pode delegar. Né? Tem missões que são próprias nossas que não dá pra gente delegar. Mas você podendo dividir, é importante. Você vai gerir muito melhor seu tempo. Seu tempo vai ser muito mais produtivo. Não adianta eu e você estarmos bancando no mesmo beco, por exemplo. Tá perdendo tempo. Melhor você estar descansando, você está focando no outro beco, você está fazendo uma outra coisa para que a gente consiga ser produtivo, né? Dividir essas tarefas é fundamental. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Então, Pomodoro é uma técnica, né, de gestão de tempo que eu considero importante. Existem outros pontos que, gente, se eu passo alguma pergunta que eu não vi aí, vocês vão me, se possível, vocês, por favor, repitam que eu vou tentando responder, tá? A utilização de aplicativos, então eu tenho o Planner, que eu gosto de escrever, eu gosto de ver, mas tem quem utilize o Google Calendário, tem gente que gosta muito do Trello. O Daniel viu o Daniel passando aí, o Daniel se amarra no Trello. Eu pessoalmente não consegui me entender bem com o Trello, mas o Trello é uma ferramenta. O Notas, eu utilizo demais o Notas do telefone para estar anotando as atividades ali, para estar controlando. Pilares da constância nas nossas demandas, meu irmão, resiliência, adaptabilidade, foco. Primeira coisa que você tem que saber é o que você quer. Se você sabe o que você quer, sabe bem, já olhou para dentro, aí eu faço até aquela pausa, né? Faz lá o curso de autoliderança, quem não está fazendo, o curso de autoliderança, inscrições abertas até segunda-feira. Para você primeiro tem que olhar para dentro, meu irmão, já sabe o que quer. Então, quando eu já sabia, eu decidi fazer o curso de operações especiais, eu sabia o que ia fazer. E não tinha chuva, não tinha sol, não tinha meio termo. Eu me dedicava àquilo que eu tinha que fazer, certo? É fundamental ter foco, muita resiliência. Então, porque vai ter dia que você vai treinar na chuva, você vai treinar no sol, você vai treinar com sono, você não vai ter final de semana, se o seu projeto é a curto prazo, né? Se eu tenho que... Estou estudando para um concurso para daqui a 2 anos, um concurso relativo, eu não preciso perder todos os meus finais de semana daqui até lá. Agora, se eu queimei, dei mole, eu estou correndo atrás, o concurso já é mês que vem, daqui a 2, 3 meses, eu vou ter que abrir mão de um tempo, vou ter que investir tempo e não vai ter noite. Eu vou dar um outro exemplo que funcionou comigo. Eu, na prova para academia de polícia,
eu tava muito bem, eu tirei A no primeiro conceito da UERJ, né? Fui bem, quem tava queimando bem, mas em determinado momento, já com 1 semana, 2 semanas de provas ali, das provas, eu fiz um aulão e eu até conheci 3 camaradas, na verdade 2 camaradas que fizeram parte da minha turma. E, pô, os caras brincaram de dar aula de alguns pontos ali que eu falei, cara, acho que ainda não tô pronto. Aí eu corri num sebo, comprei um livro do Aquino, quem já fez a prova da UERJ aí, acredito que seja aplicado até hoje ou até há pouco tempo. E queimei um livro do Aquino em 2, 3 noites, ao tempo que eu tinha. Estudava, né, trabalhava, tinha que arrumar tempo, e aí o tempo que eu tive foi na madrugada. Em 3 noites ali eu li aquelas páginas todas, e aí a resiliência e adaptabilidade e vamos com tudo. Não recomendo, não tinha necessidade, acabou que eu passei muito bem até na frente, nesse caso desses meus amigos. Não sei até onde o Aquino ajudou, de repente uma questão ou outra, até porque eu já estava sedimentado, mas tô dizendo assim, enquanto a gente tem que investir de tempo quando a gente tem um propósito, né, um foco. Alguns amigos aí de longa data. Então, um outro ponto para a gente aprender a lidar bem com a gestão do tempo de forma prática, que muita gente tem dificuldade, é aprender a dizer não. Tem que dizer não. De forma educada, né, de forma seletiva, mas você vai ter que dizer não para si mesmo e para os outros. Vai ter momentos que você vai ter que chegar ali e falar, olha, me desculpa, mas eu não posso te ajudar nesse caso, porque eu já tô na onça. Eu já tô na pane aqui com certos deveres, certos afazeres. Eu não tô dando conta de mim e não vou poder te ajudar. Pode acontecer. Pode acontecer que você vai ter que dizer não pro feriadão que tá aí, ó, batendo a porta. O pessoal chamando pra night. Eu falo, não, cara, primeiro agora é meu concurso, se eu sair, eu vou beber, vou ficar cansado. E amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho uma planilha para consumir, para vencer. E eu não vou poder seguir esse caminho aí. Mas o que? Então, quando você diz não, você evitará ser sobrecarregado, você vai evitar que distrações desnecessárias venham sobre si, né? Tem muita gente que tem dificuldade de delegar e tem muita gente que tem dificuldade de dizer não. Se tiver alguém que tiver com dificuldade de dizer não aí, manda aí no chat aí pra eu ver se tem muita dificuldade aqui. Quem tem mais dificuldade? Vamos fazer uma enquete. Tem mais dificuldade de delegar ou dificuldade de dizer não? Tô focado na live do Jansen pra não dá pra encher a cara. Boa, isso aí, fala de camarada. Não encher a cara não, que eu tô tentando assimilar um conhecimento que na minha vida futura aí vai fazer diferença. Encher a cara no máximo, vai safar alguma pane momentânea aí que nem sei se vale a pena. Então foca no futuro, camarada, certo? Dificuldade de dizer não, né? Eu vejo que muita gente tem dificuldade de dizer não, Dudu. Diana também, dificuldade de dizer não. E a gente tem que ser firme, assim, com educação. Eu acredito que é uma habilidade que eu desenvolvi bastante. Às vezes eu também tenho que confessar que algumas vezes eu acabo assumindo algumas responsabilidades para poder ajudar algumas pessoas que eu não deveria, mas em regra eu consigo dizer não. Pô, camarada, daqui pra frente, desculpa, mas tu vai ter que caminhar sozinho, porque isso aqui é algo a mais que eu não vou conseguir te atender, então vai te atrasar e vai me atrasar. Né? Quando a gente não consegue dizer não, muitas vezes a gente não vai dar conta daquela promessa, certo? É dificuldade de dizer não, né? É familiar próximo, né? A gente tem que saber lidar com isso aí. Certo? Se posicionar, mais uma vez, de forma clara, seletiva. Não é dizer não pra tudo. É saber viver o momento. Meu irmão Cláudio. Mas é se posicionar. Certo? E aí, assim, caminhando para essa parte mais prática que eu foquei em pontuar para os senhores, é a questão do aplicativo, é a questão do planner, de uma agenda, de um Google Notes, é o Pomodoro, na divisão de execução de tarefas, é o foco 80-20, né, de se concentrar em fazer o que é mais importante primeiro, ou no momento que você é mais produtivo. Então, se você é mais produtivo à noite,
faça o mais importante à noite, faça aquele momento que você vai realmente poder se dedicar. Chefe Bandeira. E um outro ponto aí que é fundamental é eliminar distrações. Mais uma vez, a gente tocou rapidamente no assunto, mas identificar aquilo que te distrai no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente de estudos é fundamental. Pô. Eu vou fazer aqui essa live, eu não estava ali lá na sala pescoçando o jogo que está rolando de futebol, eu não estou dividindo a minha atenção porque eu vou perder, certo? Então quando eu preciso me concentrar, eu fecho meu quarto aqui, eu vou para um outro ambiente onde eu possa realmente me isolar e concentrar as minhas forças naquilo que eu vou realmente, de forma que eu possa ser realmente produtivo, certo? Pô, rede social, então, pô, é certo, até que o meu trabalho exige uma atenção plena, então é difícil você ficar longe do seu WhatsApp, mas você utilizando ali o Pomodoro 20-30, por exemplo, então você consegue deixar o WhatsApp ali, a rede social, 20 minutos, 25 minutos um pouco mais isolado, vai ficar a notificação pulando direto ali, e você tentando estudar, você não vai conseguir, você vai começar a poder ser uma coisa importante. Vão precisar de mim. Se precisar, normalmente eu já oriento as pessoas a me ligarem, né? Porque eu trabalho dessa forma. Eu peço para as pessoas primeiro, se não for nada urgente, me mandarem um WhatsApp, mandarem uma mensagem e só me ligar se for urgente. Porque se ligou, sei que é urgente, eu tenho que largar tudo para fazer. Agora, se o telefone está ali apitando, subconscientemente eu vou começar a achar que é alguma coisa super importante, que eu preciso parar tudo para fazer, e normalmente não é isso, certo? Então a gente tem que desativar, se for o caso, tem que ter o telefone perto ali, por causa do despertador, mas desative a notificação de rede social, estabeleça horário específico para responder e-mail, para responder story, para responder direct, para responder, para procrastinar no Twitter. Usa aqueles 5 minutos do teu off ali, entre os estudos, entre os pontos de estudo, e utiliza para navegar no WhatsApp, para navegar no Instagram, para navegar seja lá onde for, certo? E estabelecer limites claros para reuniões contínuas, comunicar as motivações, necessidades e as garantias de tempo sejam todas respeitadas. Por quê? Quantas vezes a gente já se viu naquelas reuniões intermináveis, né? Ou bate-papos intermináveis. A gente vai ter que saber estabelecer alguns limites claros, ó. Ou até aqui, eu vou ter 2 horas para resolver aquilo, tenho 1 hora para resolver aquilo. Conforme a gente vai trabalhando cada vez mais com a gestão do tempo, a gente vai ficando mais eficiente nesse sentido. Então a gente vai sabendo lidar melhor quanto tempo eu preciso para treinar, quanto tempo eu preciso para... Um outro ponto no meu caso, eu gosto muito de musculação. Então, só que para mim, ao mesmo tempo, musculação para mim é um evento. Tem que largar um monte de outras coisas que eu tenho que são importantes para fazer, ficar com a minha família, estudar, trabalhar. Então eu vou para academia, eu coloco meu fonezinho de ouvido, cumprimento todo mundo, falo com a rapaziada ali 5, 10 minutos, troco uma ideia rápida sobre o jogo do futebol da semana. Mas aí eu fico ali, são 30, 40 minutos por dia que eu me dedico ao meu treino de musculação. Então, uma vez o pessoal vem puxar um papo, eu falo, pô, só um minutinho aqui, não sei o quê, e vou treinando. Ou a pessoa vem falando, vai até falar comigo, mas vai falar comigo conversando. Vai falar comigo treinando. Eu não paro o meu treino, a não ser que seja uma coisa super pessoal, que normalmente não é, normalmente são papos de academia, largo tudo para perder ali 20, 15 minutos conversando sobre assuntos aleatórios. Nada impede depois, eu fiz o meu treino, eu tenho tempo, eu vou ali, sento com a rapaziada, bato um papo, a gente sai depois, toma um suco, vai pra piscina, toma um suco, vai pra não sei o que, toma... Mas não dá para você permitir qualquer interferência externa de coisas que não são importantes. Como parar de procrastinar, larga um pouco a bebida e ficar mais em mim, na minha família. Isso é fácil. Se isso é importante para ti, o que é importante para você?
Eu acredito que, mais uma vez, né? A autoliderança é fundamental e o autoconhecimento da gente se empoderar, né? Olhar para dentro e ver, cara, o que é importante para mim? Qual é o meu objetivo esse ano? Qual é o meu objetivo? Eu estar mais perto da minha família? Tamo junto, cara. Pô, eu quero ficar mais junto da minha família. Então, meu irmão, se programa para ficar mais perto da tua família. Ah, se meu problema é bebida, se meu problema é a rapaziada do happy hour de sexta-feira, quando ele for dando o horário do happy hour ali, ó, já acabou teu trabalho, valeu, rapaziada, fica com Deus, um abraço, mas ó, ele não dá papo, não, vou só ali tomar uma cervejinha, vou só tomar um suco e vou embora. Se tu não consegue fazer isso, não vai. É aquela história, né? O cara é cracudo, é viciado em ir lá num pô, na maconha, aí vai comprar e vai deixar aqui do lado dele. Então, você viu como é que eu sou forte, eu consigo bancar. Eu parei, larguei o vício, larguei a procrastinação. Eu jogo videogame, não sou nem gamer, mas jogo videogame pra caramba. Meu irmão, desmonta o videogame todo, deixa o controle de um lado, o cabo, o HDMI no outro, o videogame do outro, dificulta. Agora que tu quer estudar na sala, olhando pro videogame, com o aplicativo ligado ali só para dar uma carregada na atualização, tu não vai bancar, pô. Sei lá, meu irmão, qual é a tua dificuldade? Enfim, não sei, não tô conseguindo lembrar de nada assim específico, mas se você tem uma dificuldade, pô, é aquela história que eu vou falar, elimina a distração, elimina aquilo que tá te atrapalhando de ficar mais perto da tua família. Safou, meu irmão? Qualquer dúvida, depois chama no direct depois, vai trocando ideia. Mas a ideia é mais ou menos essa. É o Wallace, né? Que tinha perguntado. Pô, será que vale a pena? A gente começou a live justamente falando isso. Qual a importância do tempo? Qual o tempo é importante pra gente? Será que vale a pena a gente queimar o tempo todo da nossa vida aí sem objetivo? Cara, se você não tiver objetivo, alguém vai te dar um objetivo. Se você não tiver um plano, alguém vai te dar um plano. Vai ser o plano de outra pessoa que você vai estar realizando. Se você não tiver um objetivo, você vai acabar realizando o objetivo de outras pessoas. Então, é fundamental você ter o seu plano para viver o seu plano. Para não viver só o sonho de outras pessoas. Só ser um elemento do sonho de outras pessoas. Eu tentei me programar, né, para ter a minha filha no momento que eu pudesse dar atenção para ela. Eu sempre quis meus filhos, né? Sempre quis ter família e tal. Perdão. Então eu tentei me programar no momento que eu pudesse dar atenção para minha família. Talvez você não consiga se programar anteriormente. Então vai ter que focar, vai ter que conversar em casa. Certo, olha, não consigo me dedicar, vou ter que sair de... Agora, por causa da prova da PEMED, abriu a prova da PEMED, rapaziada, ó. Eu vou estudar de segunda a sábado, direto, e eu vou ter que ficar mais longe do futebol, eu vou ter que ficar mais longe da cervejinha, do suco, até a prova. Depois da prova eu me dou um leve. Vou me dar o domingo de leve e tal, mas vou querer descansar, eu vou dormir. Você vai ter que estabelecer uma série de situações para facilitar o teu trabalho. Quem não tem um plano está com um plano, tá no plano. Com certeza, irmão. Com certeza, tu não tem um plano, tu tá no plano de alguém. E se você não se jogar claro também com as pessoas que estão à volta, você vai chafurdar. Eu me recordo que quando eu conheci minha esposa, a gente ia namorar, na verdade, eu falei com ela, eu sempre dou esse exemplo, porque eu falei, olha, eu gosto de você, eu acho que você é uma menina sensacional, quero falar contigo, só que ano que vem tem um negócio de curso de operações especiais, eu quero fazer. Eu gosto muito de trabalhar, então eu vou precisar muito do meu tempo para treinar. Depois do tempo, na verdade, vou ter que estar muito trabalhando. Quando eu estiver trabalhando, eu vou estar treinando. E eu vou ter que dormir em algum momento que eu vou ficar exausto. Vou ficar cansado pra caramba. Mas todo o tempo que eu estiver acordado e você quiser ficar comigo, vai ser teu. Então a gente tem que conversar com as pessoas que estão envolvidas nos nossos projetos. E aí, como eu falei, eu eliminei as distrações. Não teve distração, não teve cervejinha, não teve suco fora da hora. Eu estabeleci, de certa forma, limite. Eu fui claro na minha comunicação do que era importante para mim. E aí, meu irmão, era essa coisa. De manhã cedo antes do trabalho treinar, depois do trabalho treinar.
E isso aí, com resiliência, adaptabilidade e resiliência o tempo todo, certo? Então, vou deixando um pouco mais aberto aí para perguntas, mas os pontos principais que eu queria abordar com vocês eu já abordei, acho que foi bem prático, né? Que o primeiro passo é conscientizar da importância do tempo, a gente definir metas claras nesse tempo, qual tempo eu tenho para realizar os meus próximos objetivos, quanto tempo eu tenho, eu quero emagrecer, eu quero virar o ano bodybuilder, eu tenho 7 meses para virar bodybuilder. Ah, beleza. Então, mas a cada. Eu tenho que criar submetas. Pô, esse mês eu vou primeiro é secar, preparar meu cardio, fazer um trabalho de fortalecimento da musculatura para começar no mês que vem, aumentar a progressão de carga. Então, eu vou dividir em submetas para estar metas menores, com prazos realistas, sempre prazos realistas, porque se eu estabelecer prazos que eu não consigo cumprir, eu não vou conseguir cumprir e vou ficar desmotivado. Eu não vou ter força, eu não vou ter energia para alcançar os meus objetivos. A técnica de Pomodoro, na divisão das tarefas, na execução do estudo, por exemplo, estudar 25 minutos para 5. O princípio de Pareto tem que ser aplicado, então, aquela história, né, a regra dos 80-20, 80% do resultado que nós temos está em 20% das atividades. Então, tem que focar o momento que eu tenho mais energia, colocar mais energia nos momentos que eu sou mais produtivo, no momento que eu tenho mais tranquilidade, no momento. Então não adianta eu me dedicar, foco no estudo, no momento que eu estou no ônibus, no BRT, que eu venho estudando ali em pé. Não, cara, tem que ser, essa energia tem que estar naquele momento que você está isolado. Ali no BRT é uma revisão de matéria, ali no BRT é um en passant de um conteúdo ou outro, mas onde você vai pegar pesado, boa tarde, sério. É na manhã, na madrugada, você vai ter que estabelecer. Saber dizer não, saber delegar as tarefas são fundamentais. Utilizar aplicativos, utilizar ferramentas. Eu falei aqui do meu planner, certo? Mais uma vez, está aqui o planner. Eu anoto mais atividades, o que eu tenho que fazer, que horas, deixar espaço para os imprevistos, para as imprevisibilidades, tá legal? Falei do Trello, né? Falei do Notas. Saber dizer não é fundamental, com educação, com discricionalidade, mas você vai ter que saber dizer não e estabelecer limites claros, certo? Então, esse era o principal, vamos passar aqui. Eu queria deixar aí para fazer umas 2 ou 3 perguntas dentro dessa ideia da gestão do tempo que vocês tiverem. Fiquem à vontade aí, rapaziada. Ó, mandar um abraço aí. É isso aí, a ideia era essa, meu irmão. Coisas simples, aplicáveis, totalmente aplicáveis. Não adianta aqui eu ficar contando história da carochinha. Tem que ser coisa que a gente consiga aplicar de forma tranquila. Fica à vontade, Daniel. O negócio é conseguir participar. Espero que você consiga pegar os princípios. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, me dá um toque. No direct aí depois. Que a gente bate algum ponto que você ficar na dúvida, meu irmão. Vou agradecer aí desde já a participação da rapaziada, da Bruna. Do Breno, né? De Goiás aí. Sim, irmão. Vou ser sincero, Celso. Eu não sei se chama de Celso ou de Célio. Mas, meu irmão, assim. Não é fácil você conciliar trabalho, estudo, família e filho. Hoje, pô. Eu faço uma pós, eu tenho um trabalho que exerce todo o meu tempo, né? Eu tenho a mentoria, eu tenho o coaching, eu tenho que dar atenção à minha esposa, tenho que dar atenção à minha filha. Então você vai ter que saber dizer não em algum momento para algumas coisas, mas gerir não é simples. Hoje, pra gente estar nessa live aqui, eu acordei mais cedo, treinei, cortei o cabelo para não ficar feio. Enquanto lavava a moto, eu estudava reforçava a live. Terminou, eu gravei mais uma aula lá do curso de coaching.
Concordar de filho, treinar e não surtar. Pô, isso é... Minha amiga, difícil. Faculdade, estudar, concurso, filho, treinar e não surtar, realmente não é fácil. A gente não tem como prometer facilidade. A gente consegue sim, como eu falei, aí, pô, com muita organização e ainda assim com alguns lapsos, né? Como eu falei, aí cortei o cabelo enquanto estava estudando, revisando a matéria, gravei uma aula do nosso curso de autoliderança lá pro Hotmart. Parei aqui para preparar a live, tomei só um café e vambora. Ainda hoje tem que fazer o quê? Dar atenção para a família, fazer uma prova, que hoje fecha uma matéria do, lá do MBA. E se tudo der certo, fazer um cardio extra que tá ali como extra da semana. Se tudo der certo, ainda vou fazer hoje. A chave é estipular metas e definir o que é prioridade no momento. É isso aí. Gerindo o que é prioridade no momento e se organizar. Então, pô, cara, de tanto tempo, eu vou ter 20 minutos para estudar para a prova, eu vou ter 20 minutos para estudar para o concurso público, eu vou ter 30 minutos para estudar para a faculdade. Pô, a faculdade, eu tenho prova hoje, eu vou ter que dedicar mais tempo para a prova de hoje ou para a prova dessa semana e largar um pouco da prova do concurso, porque está um pouco mais distante. Eu vou ter que estar... É flexibilidade, né? Administrar o tempo é um desafio. Eu também sou muito diurno. Funciona melhor pela manhã. Treino, organização, casa, estudo. Com rotina de trabalho, às vezes fica difícil dar conta. Pra mim, o pior é a falta de energia. Às vezes eu me sinto muito cansado. Eu acabo deixando preguiça de falar nada. Tô surpreso, viu? Viu, Jéssica? Tô achando que tava cheio de energia. A Bruna é das minhas, meu irmão. Eu sou muito produtivo de dia. Eu gosto de estar numa pancada nas atividades logo de manhã. Eu já faço a maioria das coisas de manhã mais importantes. Não adianta, por mim eu fazer essa live logo de manhã cedo, vocês surtarem comigo. Brincadeira. Mas não é que eu não quero dizer que eu não consiga ser produtivo à tarde, não. Mas eu acredito que eu seja um pouco mais pela manhã. Luta contra mim mesmo. Deixar a mente se acostumar a não fazer as coisas que eu preciso fazer. Sempre foco, sabe? Sempre foco, gente. Sempre coloque à frente aquilo que é o mais importante para vocês. Não percam isso. Anota, escreve. Porque às vezes a gente perde o foco. Quando nossos objetivos são muito longos, são muito a longo prazo, se a gente não celebrar as pequenas vitórias, se a gente... 3 horas da manhã. E vou tirar falta, hein? Vou tirar falta todo mundo. Quero ver quem vai faltar. 5h11 eu vou orar. Por que 5h11? Sempre tirando foco. Então, por exemplo, quando eu tenho um concurso, daqui a 10 anos, a prova abre daqui a não sei quando é que abre. Se eu não tiver um cheque ali de matérias, uma mensuração mensal dos meus objetivos, de quanto eu estou produzindo, aí vai, no meu caso lá, o plano, eu dou um chequezinho lá, ó, hoje eu estudei meus 15, hoje eu estudei meus 20, hoje eu estudei tanto tempo, eu fechei essa matéria, eu revisei essa matéria. A gente vai perder o foco, a gente vai se perder, certo? Mas é isso, povo. Mais alguma dúvida aí quanto a essa parte de gestão do tempo, administração, domada de tempo? Já vou convidando vocês para o próximo tema da semana. Vamos ver se a gente faz toda semana esse bate-papo, essa live, tá? Vou abrindo as enquetes aí para vocês. Vou tentar deixar salvo aqui esse ao vivo. Me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham ou participação internacional direto do Uruguai, do Inácio. Aula. Agora tá entendendo tudo, né? Quando eu tinha que fazer as coisas no curso, tu falava que não entendia. Tá certo. Mas satisfação, obrigado, irmão, por estar presente. Planejamento de tempo, gestão do tempo é melhor fazer semanal. Show de bola, cara. Eu aprendi isso com o Christian Barbosa, lá na MBA. E para quem tem muita dificuldade de gestão de tempo, o primeiro passo é fazer planejamento a cada 3 dias.
Então há 3 dias a gente planeja, ó. Então eu vou planejar hoje, vou começar hoje, fazer meu planejamento. Eu vou planejar até sexta-feira que vem, não. Eu vou dedicar tudo que for urgente e importante, começando por amanhã, sábado, domingo e segunda. Quando for na segunda de manhã, começo a fazer o planejamento dos meus próximos 3 dias. Por quê? Porque quando a gente começa com os 7 dias direto, por exemplo, a gente não vai conseguir dar conta dos imprevistos. A gente acaba enchendo o nosso primeiro dia de coisas. Ih, é o 04 aí. Forte abraço, 04. Tá devendo churrasco, hein? Então a gente acaba colocando um monte de missão pro primeiro dia e esquece e não consegue gerir bem os dias seguintes. Então, assim, fundamental, comecei a fazer dessa forma a gestão do tempo por dia, a cada 3 dias, e depois que a gente vai pegando confiança, gerindo melhor, a gente consegue mensurar, foi até o que foi falado aí mais cedo, a gente vai conseguir melhor lidar deixar alguns espaços na nossa agenda para lidar com imprevisibilidade. É um carro que fura, é um pneu que fura, zaz, como diz o outro meu amigo. Uma série de coisas que podem acontecer, que podem gerar imprevistos, e a gente tem que ter um tempo disponível para imprevisibilidades ou para urgências, demandas que aparecem imediatas, então a gente tem que estar pronto para isso. 04 no estilo da esposa. Aí, 04, tá vendo esse moleque sem vergonha desse Inácio, cara? Deixa ele comigo. Mas tá bom, obrigado. Excelente profissional, né? Muito bom, obrigado. Deu pra entender. Fico feliz, de verdade. A alimentação influencia nessa jornada? Com certeza. Pô, uma alimentação ruim não vai te dar energia, não vai te dar pique para ser produtivo, não vai te dar capacidade de concatenar as ideias. Então, a alimentação, pode colocar o nutricionista aí na rotina. É isso aí. Quando a gente tem outras prioridades, a gente sempre arruma tempo. Mas é isso, meu povo. Acredito que espero ter ajudado com essas dicas aí bem práticas, bem execuíveis. Espero ter entendido o explicado do Claudio aí também, respondido, meu irmão. Marmita no congelador que há. Mas para dizer marmita no congelador tem que tirar um dia da semana, né? Um turno, um pedaço para fazer as compras, para preparar a comida, guardar no congelador. Mas isso ajuda muito no dia a dia, principalmente quem mora sozinho. Galera aí que mora sozinha e vive demais nesse recurso da marmita. Valeu, rapaziada. Eu espero realmente ter contribuído com vocês. Me coloco à disposição para qualquer dúvida quanto à gestão do tempo. Faço meu jabá aqui do curso lá de autoliderança, tá aberto, só vai até segunda-feira as inscrições. Um valor que ficou bem, bem bacana por ser uma turma. Então é um trabalho que a gente já faz com algumas empresas, já tem feito com algumas pessoas, mas por ser uma turma fica mais fácil de fazer. Qualquer dúvida também podem me chamar no Instagram ou no WhatsApp. E estou sempre à disposição, tá bom? Vamos ver se a gente faz essa rotina. Provavelmente aí, não sei, posso dizer que vai ser toda sexta-feira por questões do serviço, mas eu vou sempre ver se a gente consegue fazer por semana com temas que vocês escolherem aí aqui no Instagram ou lá no WhatsApp, tá ok? Um forte abraço, muito obrigado aí pela presença, pela participação. Foi um aprendizado para mim, espero estar conseguindo passar nessa forma de conteúdo o máximo possível. Tenham paciência e vamos com tudo. Se tudo der certo, eu vou deixar salvo aqui. Valeu, rapaziada. Um abraço, fiquem com Deus e vamos com tudo nesse final de semana aí.